1 Timóteo, capítulo 1, verso de número 15. Essa ministração de hoje é uma resposta a um colega meu, que eu falando sobre que nós somos a justiça de Deus, e ele citou para mim esse capítulo, e eu disse a ele que eu ia ministrar hoje, e ele poderia depois ouvir nas redes sociais, ou quer dizer, no YouTube. Então, 1 Timóteo, capítulo 1, a partir do verso 15, diz assim a palavra do Senhor: esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Verso 16: mas por isso mesmo alcancei a misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus, demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como exemplo ou modelo para aqueles que nele haveria de crer para a vida eterna. Verso 17: ao Rei eterno, o Deus único, imortal, o invisível, seja a honra e a glória para todos sempre. Amém. Então, irmão, eu falando sobre justiça de Deus, aí o caba disse, mas Paulo disse que era o pior dos pecadores. Tem uma tradução disso, o mais miserável dos homens que sou. Mas, irmão, se você não lê a Bíblia sem prestar atenção do que o escritor está querendo explicar, então você vai cometer um erro absurdo. Por exemplo, todo mundo conhece Romanos 3:23. Paulo diz assim: porque todos pecaram e destituídos e separados estão da glória de Deus. Então, vamos reler o verso 15 e vamos entender o que Paulo quis dizer. Ele diz assim: esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Qual a afirmação? Ele vai dizer: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar o quê? Os pecadores. Quando foi que Jesus veio ao mundo? Em João, capítulo 6, verso de número 38. Depois a gente vai para lá de novo. Evangelho, segundo escreveu São João, capítulo de número 6, verso de número 38. O próprio Jesus, e olha só como é que ele se expressa dizendo: pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Preste bem atenção, irmão, nós sabemos de um personagem que foi expulso de lá. Jesus não. Ele diz, porque eu desci. Então ele fala de um propósito. Então, irmão, ele desceu do céu, ele não foi expulso de lá. E ele começa a dizer, pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Irmão, Jesus veio para quê? Em Lucas, capítulo 19, versículo 10. Lucas, olha só qual o propósito de Jesus ter vindo. Lucas, capítulo número 19, verso número 10, diz assim: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Sabe quem estava perdido? Adão. O Senhor perguntou, Adão, onde? Ele estava perdido. O homem sem Deus, irmão, ele está perdido. Ele está sem rumo, ele está sem direção. Por isso que o escritor Lucas, ele diz, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido.
Mas só, irmão, para ele buscar, para ele salvar a humanidade. De vez em quando você vai ouvir, uma pessoa vai a um culto, uma pessoa não evangélica, e ela aceita naquele culto. E no dia seguinte tem alguém dizendo assim: irmão, Jesus salvou 2 ontem no culto. Ou senão alguém diz assim: Jesus salvou 3 ontem. Ou se aceitou só uma pessoa, as pessoas vão dizer assim: Jesus salvou 1. Não, irmão, Jesus não salvou aquela pessoa naquele culto. Irmão, Jesus morreu por toda a humanidade há 2000 anos atrás. Então, irmão, no plano de Deus, Ele salvou toda a humanidade há 2000 anos atrás. Agora, as pessoas escolheram reconhecer o plano da salvação naquele dia, mas Jesus não salvou ela naquele dia, Jesus não pagou a dívida dela naquele dia, Jesus salvou ela há 2000 anos atrás. Mas aquela pessoa ouviu, para se cumprir o que a Bíblia diz, quem crê e for batizado será salvo. E quem não crê, no quê? No que Jesus já fez. Por isso que nunca ore assim: Senhor, salva fulano. Ele vai dizer: de novo? Eu já salvei. O problema é que ele não aceitou o plano da salvação. Por quê? Em Romanos capítulo 10, olha só como é que é o homem que tem que aceitar. Romanos capítulo 10, versículo 8. Romanos capítulo 10, verso de número 8. Quando um dia você for evangelizar, e quando você estiver evangelizando, e essa pessoa decidir aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, olha só o que Paulo diz em Romanos capítulo 10, verso 8. Mas, o que ela diz? A palavra está perto de você, está em sua boca, em seu coração, isto é, a palavra da fé que estamos proclamando ou pregando. Aí ele diz no versículo 9: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor, e crer em seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás o quê? Salvo. Então o homem tem que crer no que Jesus já fez há 2000 anos atrás. Ele crê com o coração e confessa com a boca. Aí ele diz no versículo 10: pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Então com o coração se crê e com a boca se confessa. Isso é chamado de confissão de fé. Então, uma pessoa que quer aceitar Jesus, ela tem que confessar, ela tem que dizer: eu aceito Jesus como meu Senhor, como meu Salvador. Por isso que quando Paulo escreveu a Timóteo, agora a gente vai voltar para 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. 1 Timóteo, agora vai ficar mais fácil da gente entender. Capítulo 1, verso 15. Olha o que é que ele diz: esta afirmação é fiel e digna de toda a aceitação, porque todo homem tem que aceitar. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. O que é que Paulo está dizendo? Rapaz, eu quero dizer que Jesus quer te salvar, sabe por quê? Eu era o pior homem para ter aceitado Jesus. É isso que ele quis dizer. Porque ele se considerava o pior, ou o mais miserável, depende da sua versão. Porque ele perseguia a igreja, ele foi a favor da morte de Estevão, ele estava contra a igreja de Deus, sem ter a consciência que estava perseguindo o próprio Jesus. Mas quando ele, em Atos capítulo 9, na estrada de Damasco, ele teve um encontro com o Senhor, ele passou a entender que ele estava fazendo as coisas erradas. Por isso que ele diz, quando ele vai falar à igreja de Filipenses, ele fala assim: esquecendo das coisas que para trás fica. Porque isso martelava a sua mente. Até quando ele aceitou, os próprios irmãos não confiou nele, dizendo: rapaz, daí é uma maneira que ele quer se infiltrar em nosso meio.
As pessoas não acreditou em Paulo. Então por isso que Paulo disse: rapaz, eu era o pior homem para ter aceitado Jesus. Por isso que no versículo 16 ele se compara como modelo. Olha o que ele diz no verso 16: mas por isso mesmo alcancei a misericórdia. O que é misericórdia? A graça de Deus. O que é misericórdia? É o que você não merecia, Ele te deu. Aí ele diz: alcancei a misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus mostrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como o quê? Exemplo. Tem outra tradução, diz como modelo. O que é isso? É como uma pessoa, irmão, vai construir um carro. Primeiro ele usa o primeiro carro como modelo. Então esse carro ele vai ser, primeiro vai passar no teste de freio, amortecedor. Então passa um bom tempo esse carro. Depois que ele passa por todos os testes, aí então pronto, esse modelo foi aprovado, vamos fazer um bocado igual a ele. Então é isso que Paulo está dizendo: diz, rapaz, tu não, Paulo quer dizer assim, você não fez a metade do que eu fiz. E eu que achava que era o mais miserável, ele me amou, ele me trouxe, ele disse: rapaz, eu te amo. Por isso que Paulo disse: eu era o mais miserável, eu era o único cara que para mim não tinha jeito, não tinha salvação. Mas ao contrário, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Ele não está dizendo que, ele não está falando no período de agora, ele está falando de antes de ter aceitado Jesus, a posição que ele se encontrava. Aí as pessoas, por não ler, por isso que eu vou reler o verso 16. Por isso que ele diz: mas por isso mesmo alcancei a misericórdia. Por que, irmão, Paulo diz isso? Em Romanos, capítulo 5, olha o que é que ele diz. Romanos, capítulo de número 5, versículo número 18. Romanos, capítulo 5, verso 18. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Aí ele diz, olha só o que diz no verso 19: logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, Adão, muitos foram feitos pecadores. Sabe o que é que Paulo está dizendo? Que você não é pecador pelo que você fez. A humanidade é pecador pelo que Adão fez. Todos os que nasceram de Adão, nasceram com a natureza pecaminosa. Por isso que quando a pessoa aceitou Jesus, Jesus chega para Nicodemos, que tinha natureza pecaminosa, e diz: Nicodemos, importa você nascer de novo. Você precisa nascer de novo, Nicodemos. Por quê? Porque a natureza que está dentro de você é a natureza adâmica, uma natureza pecaminosa. Você, quando nascer de novo, o Espírito Santo vai habitar dentro de você, e você vai ter uma nova natureza, a natureza de Deus, a natureza divina. Você não vai ser mais pecador, você vai ser a justiça de Deus aqui na terra. Por isso que Jesus disse: Nicodemos, importa você nascer de novo. Aí quando Jesus diz assim: importa-vos nascer da água e do Espírito. Aos religiosos diz: irmão, nascer da água é nascer da palavra. Não é, irmão. Aí tem outros que diz: nascer da água é quando você é batizado nas águas. Não, irmão. Jesus está falando de novo nascimento. Ele está falando de dois nascimentos. É interessante que nós nascemos duas vezes. Duas vezes. Em primeiro lugar, você foi gerado pela sua mãe, nasceu da água.
E quando você aceitou Jesus para fazer parte da família dele, você teve que nascer de novo, mas no Espírito. Então, no Espírito, você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Por isso que quando você vai ler João 3,16, é interessante a Bíblia que ela diz assim: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho o quê? Unigênito. Unigênito é o único filho que uma família tem. Quer dizer que antes de Jesus morrer, quando Jesus estava na terra, Deus olhou do céu à terra e só viu um filho, que era Jesus. Mas esse Jesus, irmão, quando ele foi para a cruz, se você prestar atenção no Evangelho segundo escreveu São João, todo momento Jesus dizia assim: eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê o Pai. O meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Mas quando ele chega na cruz, ele não chama de Pai. Sabe como é que ele diz? Deus meu, por que me desamparaste? Preste bem atenção, que quando ele está na cruz, ele não chama de Pai. Porque na cruz ele perdeu a posição de filho e assumiu a posição de um pecador. Para se cumprir o que é que diz? Olha só, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. Isso daqui aconteceu na cruz do Calvário. 2 Coríntios 5, 21. Isso daqui aconteceu quando Jesus estava na cruz. Olha o que é que ele diz: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado. Então na cruz se cumpriu Isaías 53. Ele levou sobre si os nossos pecados. Todo o pecado, irmão, da humanidade, todo o pecado da humanidade agora estava sobre Jesus. Então lá ele perdeu a comunhão com o Pai. Mas olha só o que é que diz Hebreus, capítulo de número 1, verso de número 5. Escritor aos Hebreus, capítulo 1, verso de número 5. É uma passagem, irmão, que poucas pessoas dominam. Hebreus 1, verso 5. Preste bem atenção o que o escritor diz. No capítulo 1, verso 5 de Hebreus diz assim: pois a qual dos anjos Deus alguma vez disse: tu és o meu? Irmão, ele nunca disse isso a nenhum anjo. O escritor dos Hebreus está dizendo: qual foi o anjo que Deus disse: tu és o meu filho? Nenhum, a não ser a Jesus. Então isso, irmão, sabia que esse versículo aqui destrói uma doutrina que é pregada dentro dos adventistas, porque ele diz que o arcanjo Miguel era uma tipologia de Jesus. Mas o versículo diz: pois a qual dos anjos Deus alguma vez diz: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Agora olha só: e outra vez eu serei pai e ele me será filho. Por que outra vez? Porque ele já era filho quando foi gerado em João capítulo 1, versículo 12. E o verbo se fez carne e habitou em nosso meio. João 1,14. Então ele se fez carne, mas na cruz ele perdeu a posição de filho. Por isso que ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? O que separa o homem de Deus? O pecado. Mas quando Jesus ressuscita dentre os mortos, aí se cumpre essa palavra aqui que diz: e outra vez eu lhe serei pai e ele me será o quê? Filho. Mas preste bem atenção, que a posição que Jesus está não é mais como a da primeira. Porque a primeira diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho o quê? Unigênito. Sabe quem ele é agora? Verso 6, Hebreus 1, 6. E ainda quando Deus entronizou o primogênito no mundo. Você prestou atenção agora que ele é primogênito? Ele não é mais unigênito. Ele agora se tornou o primeiro da família. Porque agora,
Quando Deus olha do céu à terra, Ele não vê mais um filho, Ele vê vários filhos, várias filhas. Por isso que Ele diz, Ele agora perdeu a posição de unigênito e se torna primogênito. Por isso que Ele diz, e ainda quando Deus introduziu o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Por isso que Romanos, capítulo 8, verso 29. Romanos, capítulo 8, verso de número 29. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 29. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou. Irmão, nós somos predestinados em Cristo. Essa predestinação não tem nada a ver com a doutrina dos calvinistas, que diz que Deus predestinou uns para ser salvo, outros para ir para o inferno. Não, irmão, nós somos predestinados em Cristo. É igual a arca da aliança, quer dizer, a arca que Noé construiu. Quem estava dentro da arca estava predestinado a ser livre do dilúvio. Quem estava fora da arca estava predestinado a morrer. A arca simboliza Cristo. Então nós somos predestinados em Cristo. Por isso que a Bíblia diz, se alguém está em Cristo, então nós estamos predestinados nele. Só tem salvação quem está nele. Por isso que ele diz, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para ser conforme a imagem de seu Filho. Qual é a imagem que nós temos que ser? A imagem de Cristo. Estamos chegando lá. Aí ele diz, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos o quê? Irmãos. Está aqui o restante dos irmãos e as irmãs de Jesus. É eu, é você, somos nós. Então, irmão, ele não é mais unigênito, ele é primogênito entre muitos irmãos. Eu e você fazemos parte de uma família abençoada. Por isso que você com Deus é maioria. Por isso, irmão, que Paulo diz, o mais miserável que eu era, e mesmo assim ele me teve como modelo, e disse, você é meu irmão, Paulo. Já imaginou isso, Paulo escrevendo isso? Paulo pensava que era o mais miserável, um homem que não tinha jeito, mas agora ele entendeu que ele agora era filho de Deus. Ele não era qualquer coisa não, ele era filho de Deus. Você é filho de Deus, você é filha de Deus, você é abençoado do Pai, você nasceu para vencer. Os filhos de Deus, irmão, a história mudou. Mas tem gente que gosta de procurar na Bíblia, em 1 João, aquelas cartinhas universais. Capítulo 1, versículo número 8. 1 João é aquelas cartinhas universais. O pessoal gosta de ler porque ela é pequenininha, não dá tempo nem de cochilar. Capítulo 1, versículo 8. As pessoas dizem assim, você disse que não é pecador não? Aí ele cita esse versículo para você. 1 João, capítulo 1, versículo 8. Se afirmarmos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Irmão, as pessoas, por não entender a carta de João, ele estava no seu período como pastor da igreja, ele estava enfrentando uma doutrina do gnosticismo. E a doutrina do gnosticismo, ele negava que Jesus veio em carne, ele negava que existia pecado. Então era isso que João no capítulo 1 ele está combatendo, é essa doutrina. Mas ele começa a combater, não é só no versículo 8 isolado não, ele começa no verso 5, olha como é que ele começa, ele diz assim, essa
é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz e nele não há treva alguma. Preste bem atenção que João começa a dizer, olha, Deus é luz. Nós agora estamos em Deus, e a Bíblia diz que nós somos a luz do mundo. Ele não diz que você é treva. Por isso que ele diz, quem está nele não pode viver nas trevas. Irmão, quem aceitou Jesus não pode mais viver pecando, pode até pecar, mas não pode viver pecando, porque agora você tem a natureza de Deus, a vida de Deus, você é a luz do mundo. Aí ele diz, verso 6, se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Sabia que tem crente assim? Acaba que aceitou Jesus, anda fazendo coisa errada. O cabo aceita Jesus, não, continua bebendo, fumando. Aí diz, não irmão, eu sou de Jesus, eu sou de Jesus. Aí eu digo, com essa bagagem toda aí. Então irmão, João está combatendo esse erro. Porque os gnosticismos, eles acreditavam na salvação, mas para ele poderia beber. Tem crente hoje bebendo. E acha que, rapaz, Jesus disse que não pode é se embriagar. Aí eu digo, você faz parte da turma de Noé, então a sua igreja tem que procurar a igreja anglicana, porque tem cana, então rapaz, anglicana, vai se congregar lá. Mas olha só irmão o que diz, aí ele chega agora no versículo 8, ele vai trazer uma solução para as pessoas que diziam que andava na luz e praticava as trevas. Aí ele diz, se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Então irmão, esse capítulo 1 de João não foi escrito para a igreja, foi escrito para aqueles que praticavam a doutrina do gnosticismo, dizia que aceitava Jesus, mas estava na prática do pecado. Aí João dá um remédio, uma solução para eles. Versículo 9, olha o que ele diz, se confessarmos os nossos o quê? Pecado. Ele diz, há uma solução para você. Assim como houve uma solução para Paulo, há uma solução para a sua vida. Ele diz, se confessarmos nosso pecado, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purifica de toda a injustiça. Agora João vai falar para a igreja. Agora no capítulo 2, verso 1, ele vai falar com a igreja. Olha como é que ele começa aí. Capítulo 2 de 1 João. Olha agora, ele vai falar para a igreja. Olha como é que ele começa. Meus o quê? Está vendo? Não foi assim no capítulo 1. Porque no capítulo 1 não foi escrito para a igreja. Foi escrito para as pessoas que andavam na doutrina do gnosticismo. Mas agora ele está escrevendo para a igreja. Aí ele diz, meus filhinhos, escrevam vocês essas coisas, para que vocês não o quê? Então ele diz, você não é mais pecador, mas se por acaso você vier a pecar, ele diz, se porém alguém pecar, temos o intercessor, ou um advogado, junto ao Pai, Jesus Cristo é o quê? O justo. Ele disse, você tem um advogado. Era o que Jó não tinha, irmão, no tempo dele. Agora, olha só o privilégio que você tem hoje. Jó só tinha um promotor para acusar ele. Ele não tinha ninguém para defender ele. Ele só tinha um promotor, que era o diabo, para o acusá-lo. Mas eu e você, irmão, se o diabo hoje tivesse acesso, que ele não tem mais, mas se ele tivesse acesso à presença de Deus e fosse falar da sua vida, será que você ia dormir em paz ou ia ficar desesperado? Não, irmão, você ia dormir em paz, sabe por quê? Quando você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, o advogado que é Jesus agora é seu irmão, e o juiz é o seu pai, então a questão já está ganha. Por isso que a Bíblia diz, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque é Deus que te justifica. A palavra justificar quer dizer declarado justo.
Deus declarou, irmão, foi Deus que bateu o martelo e disse: você é justo. Por isso que Paulo, irmão, quando ele disse assim, o mais miserável, ele está falando antes de ter aceitado Jesus, não foi depois que ele aceitou, não. Ele está explicando a Timóteo, rapaz, fiel a essa palavra, e digna de toda aceitação, rapaz, porque eu era o mais miserável, eu achava que era o cara que não tinha como. Depois que eu entendi, eu digo: meu Deus, eu persegui o meu Senhor, eu pensei que eu estava fazendo certo, mas estava fazendo errado. Rapaz, agora eu chego à conclusão, acho que eu não tenho direito à salvação, não. Mas depois Paulo diz, em Romanos, ele diz que Deus nos amou, sendo nós ainda pecadores. Mas ele começa dizendo assim: porque Deus prova o seu amor para conosco. Sendo Ele nos amou, sendo você ainda um bando de pecador, Ele disse assim: eu decidi amar você. Irmão, não foi o homem, preste bem atenção a isso, não foi o homem que escolheu Deus, foi Deus que foi atrás do homem. Quando Adão pecou, eu acho que o Senhor olhou assim para Adão e disse: Adão, não vá muito longe não, eu vou te buscar. Por isso que Lucas capítulo 19 versículo 10 diz: e o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Era eu e você, estava perdido, sem rumo, sem direção, mas graças a Deus Ele nos encontrou e nós aceitamos Ele como nosso Senhor, como nosso Salvador, como nosso pastor, como nosso libertador, como nosso Jeová Jireh, o nosso Jeová Rafá. Ele sim é o caminho, a verdade e a vida. Irmão, quando ele disse eu sou o caminho, ele estava dizendo: eu sou o caminho que traz você de volta à presença do Pai. Por isso, irmão, que nós, cada um de nós que aceitamos Ele como Ele, é interessante que devemos agir, irmão, como Paulo diz em Efésios capítulo 1 versículo 4. Efésios capítulo de número 1. Olha só. Fica depois de Gálatas. Mora na mesma rua. Se você encontrar Gálatas, a casa seguinte é Efésios. A rua é a mesma. Efésios capítulo 1 versículo 4. Olha o que Paulo diz: porque Deus nos escolheu nele. Deus nos escolheu em quem? Diga assim: em Cristo. Irmão, essa palavra nele é em Cristo Jesus. Então todas as pessoas que estão em Cristo foi escolhido por Ele, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Por que, irmão, antes da criação do mundo? Por que Deus nos escolheu antes da criação do mundo? Vamos entender Gênesis capítulo 3 verso 21. Primeiro livro da Bíblia, capítulo 3, verso 21. Olha o que ele diz: o Senhor Deus fez roupa de pele e com ela vestiu Adão e sua mulher. Preste bem atenção, o homem, quando ele peca, e ele tem a consciência agora, ele sai de um período chamado inocência, e quando ele peca, ele agora passa a ter consciência, porque ele comeu da fruta e passou a descobrir entre o bem e o mal. E quando ele teve consciência que ele estava nu, você sabe qual foi a folha da árvore que ele pegou? De uma figueira. Ele pega uma folha para cobrir sua nudez. Eita, mulher, eu estou nu. Aí, só que uma folha, irmão, fora da árvore, ela fica murcha, seca, e depois, quer dizer, irmão, isso daí é o homem, através da religiosidade, querendo se justificar diante de Deus. Mas, irmão, o homem por si mesmo não tem como se salvar, ele precisa de um Salvador. Por isso que no versículo 21, Gênesis 3, 21 diz assim: o Senhor Deus fez roupas de pele e com ela vestiu Adão e sua mulher. Se fez roupa de pele, matou um animal. Ele matou
matou um animal por causa do pecado de Adão, tira agora a pele, e com aquela pele Adão se vista com essa roupa. Isso é chamado de expiação. O que era expiação? Jogar o pecado para debaixo do tapete. Então o homem estava escondido com aquelas vestes. E qual foi o animal que morreu? Apocalipse, capítulo 13, verso de número 8. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Vamos ver agora qual foi a pele. Que animal foi esse que morreu para cobrir o pecado de Adão e Eva? Apocalipse, capítulo 13, verso de número 8. Diz assim: todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Então, para cobrir o pecado de Adão e Eva, Deus matou um cordeiro, e aquele cordeiro era Jesus. Por isso que João Batista, quando viu Jesus, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, irmão, se ele tira o pecado, é porque ele não quer você com pecado, ele não quer ver você com a natureza pecaminosa. Por isso que a Bíblia diz: o salário do pecado é o quê? Jesus morreu em seu lugar, ele pagou essa dívida. Então não ande mais pecando, porque a sua natureza agora é a natureza de Deus, não é mais uma natureza pecaminosa. Estamos sujeitos a pecar, mas só porque você peca na nova aliança, não faz você de pecador. Eu vou dar um exemplo para nós encerrar. Eu estava pintando essa igreja, e só porque eu pintei a igreja, você acha que quando eu estava pintando ela, e os irmãos ligavam para mim: ei, pastor, está fazendo o quê? Rapaz, eu estou pintando. Aí os caras: está pintando? Olha o que os caras diziam: os irmãos, viu? Os irmãos, o senhor está pintando ou sendo pintado, pastor? Aí meu neto fazia um vídeo e botava no grupo. Aí o cara dizia: mas o senhor não é pintor? Mas eu dizia que estava o quê? Pintando. Sabe por que eu não sou pintor? Porque um pintor, ele não pinta uma vez por ano. O homem é pintor porque a profissão dele é pintar. Ele pinta no mês de janeiro, fevereiro, março. É o ano todinho. Ele sobrevive da sua profissão. Você sabe por que você não é pecador? Você pode até pecar, mas o pecado que você pecou não transforma em você um pecador, porque você não vive pecando. Pecador é aquele que vive na prática do pecado. Você é a justiça de Deus aqui na terra. O diabo, queira ou não, ele te fez justo em Cristo Jesus. Você é a justiça de Deus. Estamos sujeitos a pecar? Sim, até Jesus estava. Se ele não tivesse sujeito a pecar, então o diabo tentou ele à toa. Se o diabo tentou ele, é porque ele poderia pecar. Então, irmão, eu e você temos agora a natureza de Deus. E quem tem a natureza de Deus tem a vida de Deus, o DNA de Deus. Então quem tem o DNA de Deus não vive na prática do pecado. Por isso que um crente, quando ele falha, quando ele bebe por acaso, um carnatal ou um final de ano ele bebeu, no outro dia ele está escondido dentro de casa, com vergonha. Sabe por quê? Porque ele diz: como é que pode? Eu sou justo, mas eu falhei. Aí ele está com vergonha. Por que ele está com vergonha? Porque ele não é mais pecador. O pecador, quando ele bebe, no outro dia ele diz: rapaz, eu tomei não sei quantas. Rapaz, eu cheguei em casa, nem me lembro, eu acordei em casa. Ele tem prazer de falar do pecado que cometeu. Um crente, ele tem vergonha. Sabe por quê? Ele não tem mais a natureza pecaminosa. Ele tem a natureza de Deus, o DNA de Deus, a vida de Deus, a glória de Deus, a natureza de Deus. Ele é filho de Deus. Por isso que eu e você não somos mais pecadores. Somos filhos de Deus em Cristo Jesus. Glória a Deus. Vamos ficar em pé.